engrandecido. Shalom, shalom, bom dia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje, Oséias, sexta-feira, 29 de fevereiro de 2025. Graças a Deus por mais esse dia. Estamos na leitura dos Evangelhos, estamos em Lucas, hoje, do capítulo 24, versículo 13. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nesta manhã a descansarmos em Ti, a estarmos muito conscientes daquilo que somos no Senhor, Pai. Que tenhamos uma identidade muito bem definida para que comamos desse lugar espiritual. Temos muitas vezes a nossa identidade tão atacada pelas coisas dessa terra, pelas circunstâncias, pelas coisas que estão erradas, que deram erradas, por feridas, por traumas, por frustrações, por perseguições, por palavras malditas, e vamos perdendo a identidade e ficando verdadeiramente fora daquilo que é aquilo que nós somos realmente no Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá graça, sabedoria e entendimento para que descansemos em quem nós somos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. É muito, bastante. É muito importante ter uma vida que a gente acompanha já há um bom tempo. E essa vida ela tem uma dificuldade muito grande de fazer a leitura de quem ela realmente é em Deus. Isso atrapalha muito a caminhada dela, porque ela está sempre sendo puxada para ver, para contemplar, para comer do ambiente de quem ela é nessa terra, de quem ela é nas coisas que estão ao seu redor. Ela tem uma certa facilidade em absorver isso, mas uma resistência ou uma dificuldade muito grande em absorver quem ela é em Deus. E isso é a identidade de filho. Isso que nós precisamos acessar o mais rápido possível, com a maior amplitude possível, porque é isso que vai fazer você caminhar de uma forma muito mais tranquila. Porque quanto mais você tem identidade do céu, quanto mais você sabe quem você é em Deus, mais tranquila você está. Isso é uma coisa óbvia, mas que poucos acessam, infelizmente. Shalom, Reiko, bom dia. Pastor Rosimari, bom dia, Shalom. Então, nós precisamos entender que a nossa identidade ela pode estar distorcida. Então, eu andei muito tempo com a minha identidade distorcida, porque muita orfandade, muita coisa fora da regência do céu, automaticamente eu me via daquela forma, mas era uma forma e uma regência que eu não tinha. Eu não era aquilo em Deus, mas eu era aquilo diante daquilo que eu estava passando. Então, nesse ambiente, dava problema para mim. Shalom, pastora, bom dia. Então, em todo o ambiente que você tiver com a tua identidade distorcida, você vai ter problema. Todo ambiente que você não consegue se enxergar realmente da forma que você é diante de Deus, no céu, aquilo que você tem de marca do céu, nós vamos ter problema. Porque nós vamos estar sempre em falta. Obviamente, nós teremos mais a marca de Adão do que do céu, e aí nós estaremos sempre com medo e nos escondemos. Sempre com medo e nos escondendo, porque não temos como nos aproximar. Agora, se você tem a marca do céu, se você está resolvida por dentro na sua identidade, você tem temor, aí você aproxima, que é o que nós temos aprendido a respeito da diferença de temor e de medo. O medo afasta, porque você vai estar sempre esperando apanhar, ser repreendida, levar castigo. Então você se esconde, porque você não tem uma identidade do céu. O temor, você se aproxima, porque você sabe que você é filho, você se aproxima do pai, ainda que para correção, mas é uma correção em amor que vai te proteger, vai te sarar, vai te curar. Então, a identidade bem definida, resolvida, te aproxima por temor a Deus e você vai sendo então levado ao lugar que você precisa. E o medo faz o efeito contrário por causa da distorção da identidade. Que nós entremos aí em uma busca mesmo de Deus para sermos resolvidos, porque a guerra às vezes é tão grande, as coisas que nós passamos é tão real, tão pesada, que nós nos tornamos aquilo.
Só que não somos aquilo. Nos tornamos algo, mas não somos algo. Então nós precisamos sair desses lugares. Eu te abençoo para que você possa receber um esclarecimento mesmo da parte do Senhor e que toda a identidade distorcida que está na tua vida seja colocada em ordem para que você coma das verdades do céu e viva desta forma, num lugar de descanso, de temor que te aproxima do Pai, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 13, é o que nós paramos ontem, estaremos lendo agora. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais dizia: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Então essa passagem aqui é uma passagem muito bonita, muito preciosa da parte do Senhor, de um encontro de uma forma muito especial, né, do Senhor Jesus estar ali se relacionando, perguntando. E há uma coisa interessante aqui que eles não sabendo quem era, e eles falam sobre Jesus, e ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus do Nazareno. Aí eles descrevem Jesus do Nazareno para o próprio Jesus do Nazareno, sem saber que era o Jesus do Nazareno, e eles falam: varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E nós ficamos pensando, muitas vezes, como que as pessoas têm, como que as pessoas falam? Se esses tempos atrás eu estava pensando algo, se nós ouvíssemos tudo que realmente as pessoas falam da nossa vida, praticamente não existiria relacionamento. Eu creio que
seria porque é esquisito. Parece que as coisas são estranhas, parece que é uma coisa que você está sempre falando alguma coisinha. Então, o que você fala de mim? O que você fala do teu marido? O que você fala da tua esposa? O que você fala do teu pastor? O que você fala realmente? Qual a descrição que você dá? E ele não está te ouvindo. Mas Jesus aqui estava, e assim, aí o cara falou para ele: Você não sabe o que está acontecendo? Só você que está alienado aos assuntos tão importantes dos últimos dias? E ele fala: Quais? E aí ele poderia falar daquele Jesus lá, que era um falastrão, falava um monte de coisa, mentiroso, e falou que ia ressuscitar, falou que era filho de Deus, tudo mentira, morreu. Agora sumiram com o corpo dele para fazer de conta que é. Eles poderiam ter falado isso, mas eles falam isso daqui, Jesus está ali com eles. Então nós precisamos entender que o que realmente, de como você tem visto as coisas, como nós temos analisado aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos aí muitas falsidades, eu entendo assim, no nosso meio, porque a gente acaba fazendo uma rota da vida do outro. Você às vezes se pega fazendo uma rota da minha vida. Ah, por que que eles estão lá em Duartina ainda? Já poderiam ter mudado, ficar naquela cidade e vai. Então, o que que você fala de mim? Aí o que que eu falo do pastor Sérgio? O que que eu falo da Angélica? O que que eu falo da Rosimari? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para que nossa vida nós estejamos com a nossa vida pura, com o nosso falar. Será que eu tenho uma pureza ao falar dos meus irmãos, ao falar daqueles que caminham comigo? Será que eu não tenho um julgamento, não tenho uma medida? E isso à distância, mas o Senhor está vendo. Então, a gente tomar muito cuidado, porque é fácil eu olhar para a pastora Margarida e falar assim: mas o que que ela está fazendo lá naquela cidade, a mais violenta do Brasil, é aposentada, já poderia estar em outro lugar, vende tudo que ela tem lá, vai morar numa cidade mais tranquila, muda aqui para Duartina, vem ajudar nós no ministério, mas não é essa a rota dela. Não tem nada a ver com isso, não tem. Eu fico falando dela e é uma forma de estar falando mal, ou julgando, ou fazendo trazendo uma coisa que não tem nada a ver, não enriquece em nada a vida dela. Ah, mas isso não é falar mal, é só uma ideia que você tem que vai ser bom para ela. Mas não vai ser bom para ela, porque não é a rota de Deus, então é péssimo para ela. E a pessoa, se como líder espiritual, eu falasse para ela: vende tudo que a senhora tem aí, a senhora já é aposentada, muda para cá, cidade do interior, aí é a cidade mais violenta do Brasil, sai daí. E ela fizesse tudo isso, saísse totalmente da rota. É um mal que eu estou falando. Eu posso não estar falando mal dela, mas o que eu estou falando para ela é um mal, então não presta para nada, do mesmo jeito. Então, que nós vigiemos, que nós tenhamos muita prudência ao estar falando dos nossos irmãos, ao estar levantando qualquer tipo de linha de raciocínio, porque de verdade você não sabe nada. Nada, 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 nada. Nós olhamos uma pessoa, nós sabemos um pouquinho que Deus permite, que Ele nos revela e só. Você não sabe mais nada. Você não sabe da guerra interna, você não sabe da guerra externa, você não sabe daquilo que Deus está falando para você ter autoridade para falar alguma coisinha para uma pessoa, você vai ter que entrar muito na brecha por ela. Senão, de boca fechada, seremos poetas. Fica quieto, porque você não tem nada para falar. Porque impressão é bom para gráfica, porque para a vida, eu tenho a impressão que se você fizer isso, impressão. Numa guerra dessa, você vai ter impressão, você vai achar, você vai pensar, você vai conjecturar, você vai traçar uma rota. Impressão tem um monte. Eu tenho a impressão que eu já passei do tempo de Duartino, eu tenho a impressão que eu tenho um monte de impressão, todas erradas. Que se eu tivesse feito, como eu andei muito por impressão, eu tenho a impressão que esse mapa aqui tá ruim, rasga e faz outro. Faz.
Você tem o entendimento, tem a revelação de Deus e tem a impressão que vem. A impressão que vem por causa das carências, das cobiças, das vontades que você tem de ser ou de fazer alguma coisa. E aí nós estamos andando sempre por impressão. Ah, eu tenho uma impressão que esse irmão aqui é uma bênção, eu vou ordenar ele. Vai, ordena, depois você vai ver. Vai atrás de impressão. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual é muito sério e nós temos que ter muita prudência para ficar falando alguma coisa aí da nossa própria vida ou da vida daqueles que estão ao nosso redor ou de qualquer situação. E dentro desse quadro, então, eles vão conversando e Jesus então prega para eles ali, fala da palavra. E lá no final, quando eles descobrem que é o Senhor vai embora, desaparece. Então parece que eles perderam essa visitação por falta de discernimento. Parece que na verdade, o que Jesus esperava é que eles o tivessem reconhecido desde o começo. Jesus não quis se revelar para ele, falar, ó, sou eu. Mas Jesus foi porque aqui, porventura, não ardia o nosso coração enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E por que então ele falou assim, opa, parou. Dá um abraço aqui, Jesus, o senhor está aqui mesmo. Está ardendo, tá ali, tá a presença de Deus estava ali. Mas eles ficaram pensando que era quem? Quem você acha que é quando a tua vida está sendo visitada por essa presença? Você está esperando mais o quê? Eu estou esperando mais o quê? Ele está esperando que nós o reconheçamos nesta área e andemos de acordo com isso. É a visitação dele. Ah, mas eu quero algo mais explícito, mas ele não quer se apresentar de uma forma explícita, é da forma abstrata que ele está se apresentando, mas você está sentindo a presença, você está ali, agora não é uma impressão, agora é algo real. O teu espírito está tendo uma visitação. Queimava, meu coração ardia, a presença dele estava aqui, então é hora de se apropriar dele. Porque senão lá depois nós podemos passar por esse problema. Eles desfrutaram, Jesus ressuscitou, eles não perderam a salvação, eu creio, tá tudo bem. Só que aquela presença de estar ali com eles e ter algo para contar diferente, de estar conversando com eles, sabendo quem ele era, eles perderam. Porque quando eles foram embora, ele foi embora. Porque ali naquele momento, quando ele faz, ele some. Então, na minha vida e na tua vida, nós podemos perder não a visitação total, mas podemos perder a visitação mais importante, a parte mais importante da visitação. Ah, mas depois eles ficaram, eles entenderam, eles foram lá, se reuniram, fizeram parte da igreja. Não, beleza, mas eles perderam algo muito precioso que eles poderiam ter desfrutado. Então, nós podemos perder algo muito precioso por estarmos desatentos, sem discernimento, sem prestar atenção na manifestação do Senhor a favor das nossas vidas. Amém? Versículo 36 de Lucas 24. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Ou por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo.
e estavam sempre no templo louvando a Deus. Amém? Então, aqui Jesus aí dando os finalmente da sua presença, aquilo que ele... Teixeira, bom dia, irmão. Daquilo que ele estava fazendo, ele queria deixar uma certeza absoluta. Apalpai-me, me dá alguma coisa para comer, sou eu mesmo. Então ele tá, sabe por que ele bate tanto a nossa porta? Ele é um missionário tão incansável para que você tenha certeza que é ele, para você poder andar desse jeito. Por isso que ele insiste tanto, porque até que você não tenha certeza absoluta que é ele vai dar um jeito de se manifestar. Porque ele precisa que eu e você saibamos que é ele. Então ele vai ver. Mas por que que Jesus está insistindo em falar isso ainda? Porque tem um resquício de dúvida aí. Por que que Jesus às vezes fala tantas vezes a mesma coisa? Porque você não entendeu ainda. Ah, mas Jesus está falando comigo de novo isso? Pode ter certeza, você ainda não entendeu do jeito que precisa entender que é Ele. Então ele vai falar para você apalpar, ele vai falar para, ele vai te mostrar as mãos, vai te mostrar os pés, vai falar que que é Ele mesmo, que tem carne e osso, vai pedir comida. É um processo que Ele está fazendo na tua vida até que você entenda que é Ele. Aí ele vai falar para você, ó, estava lá nos profetas, nos salmos, em tal lugar, falando de mim, sou eu, se cumpriu, aconteceu, agora eu vou embora, fiquem com Deus, que dê tudo certo, e vai embora. Então ele faz uma rota profética de uma prova cabal para que aquelas pessoas ali não tivessem um mínimo de dúvida que era ele. E é isso que ele está fazendo na sua vida e na minha vida em algumas áreas. Ele precisa ter certeza, e eu preciso dessa certeza. Nós começamos aqui falando que nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E para que nós tenhamos essa certeza, não tenhamos a nossa identidade distorcida, nós precisamos de Cristo na totalidade nessa área. Então, qualquer área da tua vida, você precisa desfrutar de um Cristo total, não parcial. Você precisa de um Cristo que opere com você sabendo que é Ele. Porque senão, num determinado ponto da guerra, você pode falar, será que é Ele, será que não é Ele? Como João Batista passou. Então ele pegou e mandou falar de novo: ó, os cegos enxergam, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Fala para ele, tá tudo bem. E aí então João se aquieta na prisão. Mas na prisão, que é justamente esse ponto que ele quer trabalhar, na prisão nós vamos ficar meio agitados. Falar, cara, será que é ou será que não é? Ele vai falar, sou eu, a marca está aqui, eu como, eu bebo, me apalpa. Então, de alguma forma, ele vai mandar um recado para você saber que era ele, para você saber que é ele. Então ele está insistindo, está batendo na tua porta, está falando a mesma coisa, parece repetitivo, mas é um cuidado que ele está tendo com a tua vida e com a minha vida para nos firmar nesse ponto. Você não tem uma convicção 100% ainda. Se você for pensar mesmo nessa área, você de vez em quando dá uma raspa um pouquinho. Você fala, não, será que é isso mesmo? Será que Jesus nisso aqui? Então ele vai estar te visitando até te estabelecer. Aí ele vai embora no sentido de poder falar, ó, então eles adorando voltaram para Jerusalém porque ele estava subindo, foi embora para o céu, tal. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, que nós desfrutemos dessa visitação do Senhor Jesus para nos estabelecer em toda a verdade. João capítulo 1, versículo 1, em nome de Jesus. Estamos chegando aí no quarto e último evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui uma apresentação do Cristo como o agente responsável por todas as coisas, aquele que sempre teve uma participação muito ativa, muito forte na criação de tudo, e tudo está girando em torno dele, porque é assim que o Pai trabalhou. Então, esse Jesus, ele é muito maior, muito mais forte, muito mais operante do que nós podemos pensar, entender, e é isso que nós precisamos lutar para absorver cada vez mais, porque quanto mais Jesus cresce em nós, mais nós vamos entrar em lugares de avanço, de descanso e de um desfrute mesmo, porque é Ele que faz tudo, é Ele que opera tudo, é Ele que criou tudo, é Ele que coloca todas as coisas para funcionar. E quanto mais você tem de Jesus, menos você tem das suas vontades caídas, daquilo que você é no pecado. E quanto mais você tem de Jesus, mais tranquilo, mais dentro do propósito você está. E esse é o nosso objetivo. Então, aqui está dando uma uma descrição muito completa, muito bonita de quem é Jesus, o teu Jesus e o meu Jesus, e o que ele pode fazer aí a favor das nossas vidas se nós tomarmos posse dele nessa grandeza toda. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram: Então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, no qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, João Batista, ele vai fazer algo assim, uma das coisas mais difíceis da gente fazer, que é entregar aquilo que nós produzimos a quem é por direito, porque nós queremos ficar com as coisas nas nossas mãos. Nós queremos dominar aquilo, nós queremos ter a sensação que é nosso. Mas quando ele vê ali, Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele anuncia, ele proclama, fala: É ele. Eu só estou fazendo a minha parte ela tem um campo de atuação, tem uma jurisdição determinada por ele, mas ele é o negócio. Então, todas as vezes que você tentar reter aquilo que é dele, nós vamos ter problema. Nós vamos estar tocando na glória. Se João não apontasse para o Cordeiro, ele estaria tocando na glória e ele teria muitos problemas. Mas graças a Deus que ele então ele está desprendido, ele faz a parte dele e ele anuncia: o Cordeiro está lá. E ele fala: Não sou digno de desatar a sandália, eu só vim batizar com água, eu só sou aqui um pequeno prenúncio de quem é de verdade, é ele. Então, na tua vida, por mais que Deus opere, por mais que Deus faça, por mais que aconteçam as coisas, se nós nos perdermos disso, de apontarmos e falar: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Se as nossas vidas aqui, qualquer um de nós como liderança, se nós não levarmos as ovelhas, os filhos a Jesus Cristo, nós teremos problema, porque estaremos começando a tocar na glória. E isso pode começar de uma forma muito pequenininha, muito disfarçada, muito, e temos que tomar muito cuidado com isso. Nós tivemos experiências assim terríveis de pessoas que começaram muito bem, pessoas que tinham uma chamada tremenda, pessoas que já estavam, uma pessoa que já estava em outra nação, já estava assim com um trabalho no Brasil muito forte, estava com um monte de coisa já marcada e as pessoas vindo, congresso, conferência, crescendo demais, um ministério fortíssimo, um restaurador de vidas, um pai tremendo, mas se perdeu dentro da sua casa. Se perdeu e começou então a tocar na glória. Começa a achar que é ele. Começa a achar que, de alguma forma, ele é responsável por aquilo. E era um homem que apontava demais o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. E quando ele se perde disso, ele se perde mesmo. Porque se você parar de apontar e falar que ele é o Cordeiro, você vai ter problema. Nunca se perca disso. O Senhor me dê graça, me dê entendimento, me dê temor, sabedoria, para que eu nunca me perca disso, sempre apontando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma blindagem, é uma manifestação de proteção que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida, em todas as áreas, sempre transferindo para quem é de direito realmente tudo que está acontecendo, tudo que está ao teu redor, é Ele. Esquece você. Ah, mas eu tenho um chamado muito forte. Você não tem nada. Sem ele, nada você pode fazer. Você pode ter um chamado forte, você pode ser o Hulk, você pode ser o que você quiser. Você não é nada. Se você não transferir agora, daqui a pouco você vai cair. Você é uma porcaria. Só entenda isso. Ah, quem eu sou então? Você, em essência, sem a presença, um lixo. É o que nós somos. Porque não somos nada. Sem ele, nada nós podemos fazer. Então, toda boa dádiva vem dele? Você não é nada, eu não sou nada. Se você não apontar e falar assim, lá é ele, o Cordeiro está lá, o responsável por tudo isso é ele, nós estamos fadados ao fracasso. Já acabou para nós. É ele, por ele e para ele, todas as coisas. É isso aí. Essa aí é a essência do negócio. Se perdeu disso, saiu da rota, vai ter problema. Então, assim, nós vimos isso muito de perto, irmãos. É a coisa mais triste que eu já vi dentro do Evangelho. Foi a queda daquele homem. Foi uma coisa triste. Sabe por quê? Porque quando o meu pai vem a óbito, meu pai biológico, Nelson Monteiro, eu vou lá, quando eu fui para Bauru, eu já chego lá no velório, que os meus irmãos que cuidaram disso aí, eu cheguei lá, ele já estava lá no caixão. Então eu estava visitando ele, no hospital, ficou 40 dias internado da última vez. No 38º dia e meio deu problema e no 40º dia morreu. Beleza. Glória a Deus, acabou. Cremos que aceitou Jesus, etapa vencida, resolvida. E eu cheguei lá e ele estava lá no caixão. Ficamos lá no velório. Depois eu vi enterrar e acabou. Foi triste, foi complicado, doeu demais, mas morreu e enterrou. Fim de ciclo. Agora, o meu pai espiritual, esse que eu me refiro, ele está vivo até hoje e está morto. Então foi uma dor muito complicada, porque você vê uma pessoa com uma chamada tão tremenda, você vê uma pessoa com algo que Deus estava pondo na mão dele, algo tão grande, e que de repente ele perde uma guerra dentro de casa, ele se perde dentro de casa, e ele começa então a tocar na glória, e ele entra numa rota de queda tão absurda que ele vai, como que ontem o pastor Gustavo estava falando a respeito ali do sacerdote, do levita, que eles estavam descendo. Então não era só uma referência geográfica, mas eles estavam em queda mesmo na sua chamada, no seu ministério, a ponto de passar por aquela pessoa e passar de largo, fingir
indiferença, porque agora eu só me relaciono com quem me dá lucro, eu só me interesso por quem eu gosto, eu só quero fazer o que eu quero fazer, e é uma coisa muito triste, é uma coisa muito pesada. E com aquele homem eu tive a experiência mais triste nessa parte, porque estava tudo na mão dele. É interessante, ele não desviou porque por causa de outros que a gente viu que parou, que desanimou. Ah, mas também não dá nada certo na minha vida, estou me matando aqui, não sai do lugar, esse ministério não cresce. E Duartina está sempre com 5 pessoas, eu vou parar com isso aqui e vou embora. Tá, então foi um fracasso o teu ministério, você parou, mas o dele não. Era uma rota contrária, era um sucesso. Estava cada vez em crescimento, em franco crescimento. Muitas alianças fortes, muitas igrejas ajudando, coisas tremendas. E mesmo assim, o barco afunda, porque não apontou para o Cordeiro de Deus. Não falou, ó, é lá, hein? Tirou o olho de mim. Começou a chamar, começou a se assentar na mesa de Nabucodonosor. Começou a gostar do holofote. Começou a gostar da iguaria do rei. Começou a gostar do vinho do rei. Começou a gostar daquela reunião da, da alta cúpula das pessoas que mimam, que adulam, que não confrontam, que não trazem. Irmãos, é pegajoso. Na reta final disso, que eu estava lá com a minha esposa, é algo tenebroso de se ver. Pessoas cercando, literalmente, ele sentado assim na cadeira e pessoas em volta, mimando, coisando, querendo comer também daquela glória. As pessoas comendo ali, uma reunião, meu Deus, me arrepia tudo, uma reunião do inferno ali. Crentes, com uma reunião, uma representação de Lúcifer com 1/3 dos anjos comendo a glória. É isso mesmo, fica aqui, vamos comer a glória, tá gostoso. Meu Deus, há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Que coisa mais terrível. Pessoas ali anunciando a palavra, cara, tá errado. Cara, você se perdeu. Você é um monstro, você é um GU, mas você perdeu na sua casa. E não queria apontar mais para o cordeiro. E só falava do cordeiro. Mas quando você para de falar, de apontar para o cordeiro, você vai ter problema. Então, isso aqui que fique como lição para a nossa vida. Naquele homem, eu tive a mesma experiência de Samuel com Eli, quando ele fala para mim tudo o que Deus te falou, não me omitas nada. E ele traz um relato terrível. E é a parte mais triste da palavra que ele fala assim: é verdade. Um profeta, um sacerdote, né? Um sacerdote que tinha que. Meu Deus, quando um profeta é levantado e vai falar a primeira coisa, traz tudo o pecado dele, o pecado dos seus filhos, traz tudo aquilo, uma sentença de Deus, um juízo. E ele não tem o que falar, ele fala assim: é verdade. E quando eu tenho um sonho com essa minha liderança, com meu pai espiritual, eu sento com ele e falo: cara, eu sonhei com você, a interpretação do sonho é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Sonho pesado, pesadíssimo, coisas terríveis. E ele falou assim: é verdade, ora por mim. Levantou e saiu da sala. Então, é uma coisa assim, por quê? Mas por que que aconteceu tudo isso? Porque parou, um dos motivos parou de apontar para o cordeiro. Amém? Meu Deus, vamos para frente. Eu acho que é versículo 35, né? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer, mestre, onde assistis? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, aqui, quando João Batista então coloca
para funcionar isso, e quando está passando, ele aponta e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, é dele que eu falo para vocês. E imediatamente, então, os seus discípulos levantam, ele não está prendendo ninguém. A ovelha não é sua. Se você é pastor, se você é o que você quiser ser, o que Deus te chamou para ser, a ovelha não é sua, o filho espiritual não é seu, não é nada nosso. Nós só estamos só apontando, é ele. Faça, você quer ter sucesso no teu ministério? Faça os teus filhos e as tuas ovelhas andarem com ele. E aí é o nosso sucesso. Aí nós estamos indo muito bem. Se começar a querer puxar para andar com você, toma cuidado. Tem que andar com ele. Amém? E voltando um pouquinho na parte lá do pai, o que acontece nessa situação, essa mesa, nós podemos recusá-la num primeiro momento. Essa mesa que nós temos explicado, essa diferença da mesa de, de Nabucodonosor com aquela parte ali de Daniel falando que não vai comer, que não quer comer, e ele pede então o auxílio ali, ele começa a fazer aquela dieta, e ele então abre mão das iguarias, do vinho, ele entende que é uma regência espiritual que está sendo lançada sobre ele. No primeiro momento, nós podemos ser aprovados nisso, mas a tentação ela vai chegando. Nós não temos uma garantia que nunca mais essa mesa vai se apresentar. Ela pode se apresentar mais para frente, na minha vida e na tua vida. E nós vamos ter que estar sempre vigilantes. Eu não quero esse vinho, eu não quero essa comida. A minha dieta continua sendo a dieta do céu. A minha dieta continua sendo aquela que está encaixada com aquilo que o Cordeiro está fazendo. Porque senão, o que acontece? Ele ficou muito tempo fora daquela mesa, anos e anos. E o ministério cresce muito, é um homem de Deus, reconhecido aí, e estava tudo bem. Nós o conhecemos ainda indo tudo bem, buscando a Deus de verdade, apontando o cordeiro, lutando pela sua casa, se separando das coisas que eram realmente aí contaminadas. Mas de repente o poder da atração daquela mesa começa, o holofote começa a aumentar a intensidade, porque a quem muito é dado, muito é exigido. Então nós vamos ter que estar vigiando sempre. Ah, graças a Deus, agora já estou livre da mesa de Nabucodonosor, estou livre do holofote, já não comi da comida das iguarias, já não bebi do vinho, já estou na mesa de Davi, já estou com meus aleijões escondidos embaixo da mesa, estou na benção. Você está, mas você vai ter que lutar para continuar aí, porque tem um poder de atração. De vez em quando, alguma coisa pode acontecer. É uma coisa que pode se levantar para tentar te levar para lá de novo. A proposta pode vir de uma outra forma, pode reconfigurar tudo. E quando nós percebemos, nós já estamos nessa mesa, e essa mesa, ela destrói as nossas vidas. Essa mesa, ela não tem nada de bom, nunca vai ter nada de bom. Então, em nome de Jesus, que nós estejamos aí bem atentos para estar apontando e levando, indo e levando as pessoas até ao Cordeiro. Amém? Eu quero ler uma palavra aqui que nós lemos hoje de madrugada, na oração, e eu creio ser importante para que nós entendamos. Juízes capítulo 6, se você puder abrir aí para acompanhar, eu agradeço. Juízes capítulo 6, versículo. hum, Deixa eu achar o versículo aqui que eu não estou achando. 36. Juízes 6, 36. Nós já pregamos essa palavra aqui, mas eu creio que hoje é importante que, para quem não ouviu, ouça, para quem já ouviu, ouvir de novo, porque nós estamos precisando dessa visitação aqui, em nome de Jesus. Amém? Disse Gideão a Deus: Se realmente has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente sobre ela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que livrarás Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu, pois no dia seguinte levantou-se de madrugada,
apertou a lã e, espremendo-a, extraiu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar só esta vez. Peço-te que faça a prova com a lã, que só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor. E Deus fez assim naquela noite. Apenas o velo estava seco, enquanto sobre toda a terra havia orvalho. Então, nós temos pregado que há uma visitação que nós precisamos da parte de Deus, e Gideão aqui ele estava sendo chamado por Deus para fazer algo muito pesado, era um desafio muito grande, ele estava realmente numa situação bem complexa, e ele precisava dessas confirmações da parte de Deus. E talvez eu e você estejamos da mesma forma, precisando dessas visitações, só que nós temos que entender que a primeira tipo de manifestação que ele pede é para que a lã fique molhada. Então ali extrai uma taça de água e ali ele como ovelha, né, uma lã, uma representação de ovelha, ele como ovelha, ele tinha certeza que ele estava encharcado da presença de Deus. Era muita água, era uma presença, era uma taça, uma representação aí profética de algo que o Senhor ali estava falando, ó, tá tudo bem. Então, como ovelha, ele já estava resolvido a ir adiante. Mas o problema é que por causa das guerras, por causa da dificuldade que ele tinha passado, que ele já tinha vivido, que ele estava vendo, e ainda também por causa do porvir, a terra dele, aqui é para mim uma representação profética, não de uma terra, de um chão, mas da terra dele, estava seca. E ele fala para Deus assim: será que, sem querer te ofender, além do Senhor me visitar como ovelha, dá para o Senhor me visitar como terra? Porque eu me sinto seco, eu me sinto árido, eu me sinto com medo, eu me sinto travado, estou precisando ser irrigado pela tua presença. E Deus fala: dá. E aí ele deixa a ovelha a lã seca, que já tinha sido visitada, e visita a terra ao redor. Então, para a minha vida e para a tua vida, não se importe em pedir essa visitação. O Senhor ele não vai se sentir ofendido que você reconheça que você está com a tua terra seca. Você pode falar hoje para mim, falar, apóstolo, eu como crente, como pastor, como obreiro, como ovelha, eu sei que eu já recebi uma visitação, mas como a minha terra, eu tô esquisita, parece que falta algo. Peça, ele vai te molhar. Eu te abençoo para que a sua terra, se você está se sentindo seca, se está difícil para você colocar o teu ministério para funcionar, que é a marca da ovelha, que é a marca da lã, que é a marca do teu chamado, você de repente está bem claro aquilo para você, mas como pessoa está essa dificuldade. Então, em nome de Jesus, que a sua terra seja molhada, que a sua terra seja molhada, que nós recebamos esta água vinda do Espírito, para que a nossa terra seca seja molhada, e para que nós, como ovelhas, fiquemos encharcados, e também como uma terra fiquemos encharcados, para termos uma certeza da presença, da manifestação dele, e possamos colocar as coisas dele para funcionar. Então, ele está disposto e está disponível para te molhar. Então, eu quero te abençoar em nome de Jesus, Vanessa, que você receba a água como ovelha e receba a água na tua terra. Pastor Sérgio, que você receba a visitação do Espírito na sua vida como ovelha, na sua lã e também na sua terra, naquilo que está seco. Angélica, em nome de Jesus, Alex, eu quero abençoar vocês como casal, como ministros da palavra, como pastores que vocês são. Eu abençoo vocês para que vocês estejam recebendo a água, estejam recebendo a ministração sobre a lã e também sobre a terra seca, aquilo que é de insegurança, aquilo que tem de medo, aquilo que tem de dúvida, a terra que está seca, que está árida, que está já rachada. Eu abençoo a tua vida, Angélica. Receba a visitação desta água em nome de Jesus, para que você saiba que o Senhor é contigo. Pastora Margarida, eu te abençoo para que você receba a visitação desta água na tua vida como pastora, na tua vida como mulher de Deus, mas também na tua vida como mãe, na tua vida como serva, na tua vida como essa terra que muitas vezes foi tão mal pisada, mal trabalhada, tão explorada, não te deram descanso, uma terra que só extraíram e não deram o descanso, e em nome de Jesus, o Senhor hoje quer trazer
trazer essa água, para trazer o descanso da terra, para trazer realmente um momento, uma visitação da parte do Senhor para a sua terra se tornar uma terra frutífera, uma terra mais tranquila, uma terra que possa estar condizente com aquilo que você já é como lã, como ovelha, como pastora. Raquel, eu quero te abençoar e a vida do teu esposo, o Ângelo, para que vocês também recebam esta visitação, desta água, desta presença como ovelhas e como terra, para que vocês fluam em nome de Jesus naquilo que vocês têm de chamada, naquilo que vocês têm de marca do céu, e vocês possam estar bem visitados pelo Senhor. Apóstola Rosimário, quero te abençoar também, para que você receba a visitação desta água como ovelha, como ministra e também como mulher na sua terra, por mais seca, por mais sedenta, por mais árida que esteja, eu te abençoo para que você receba a visitação desta água. Márcia, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você receba a visitação também da parte de Deus, dessa taça cheia, como lã, para que você fique encharcada da presença e como terra em todos os lugares de machucaduras, de abandono, de perseguição, de calúnia, de difamação, que a tua terra seja sarada, visitada por esta água e você possa caminhar. Amilson, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você esteja debaixo dessa manifestação, desta água, desse poder de Deus, para que você seja no espírito, para que você seja também como homem, bem resolvido por dentro, bem sarado, você e a tua casa receba essa visitação na tua terra e você seja próspero e seja realmente ativo em todas as coisas. Daiane, eu te abençoo em nome de Jesus, para que você receba na tua lã, como ovelha, como aquilo que você é em Deus, você receba a visitação desta água em nome de Jesus e possa estar sendo encharcada pela presença e tenha a ousadia de dar um outro passo, falar: Deus, o Senhor já me visitou, como ovelha eu estou encharcado, eu sinto a tua presença, eu sei o que o Senhor é, mas agora molhe a minha terra, eu quero ousar pedir de novo, não se sinta ofendido, não acho que eu estou pedindo muito, mas a minha terra está seca, me molha, em nome de Jesus, e Ele vai te atender, Ele vai te molhar, Ele vai te visitar, e eu te abençoo para isso. Profeta Luíse, em nome de Jesus, receba essa visitação desta água, a tua terra seja molhada pela presença dEle, a tua terra seja encharcada, eu te abençoo, eu libero, eu declaro sobre a tua vida, Luíse, você é encharcada pela presença dEle, a sua terra não é seca, a sua terra não é improdutiva, a sua terra não está estragada, a sua terra é fértil, a sua terra é boa e ela está sendo visitada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E você como lã, você como ovelha, receba essa visitação. Eu te abençoo para que você entre nesse lugar em Deus e possa desfrutar da visitação desta água poderosa da parte do Senhor. Patrícia, eu quero te abençoar a tua vida, o teu casamento, a tua empresa, o Rodrigo, em nome de Jesus, Pai, que o Rodrigo receba essa visitação desta água como ovelha, desta água como terra. Em nome de Jesus, que esse homem te conheça, que esse homem saiba quem o Senhor é e aquilo que o Senhor pode fazer por ele, que seja quebrado todo jugo, todo grilhão, todo cadeado, todo ferrolho de ferro. Rodrigo, seja abençoado, em nome de Jesus, eu te abençoo, que a sua terra seja uma terra frutífera, que a sua terra seja uma terra que mane leite e mel, que a sua terra seja uma terra que venha estar condizente com o céu, que você saia de toda a regência de paralisia, de sequidão, de aridez. Eu te abençoo para que você seja molhado como ovelha e como terra, e assim também como a sua esposa, sua casa, em nome de Jesus. Apóstola Fátima, receba esta visitação da parte do Senhor, que a sua terra seja molhada, que aquilo que está necessitando ainda da presença, da água do Espírito, que você seja o alvo dessa liberação do céu, em nome de Jesus, que você seja o alvo dessa manifestação do Espírito Santo, em nome de Jesus, que como ovelha você seja encharcada, você possa encher taças e você possa também servir a nações, você possa servir aqueles que estão precisando desta água, desta presença, que essa taça esteja sempre cheia, porque muitos beberão dessa taça. Eu te abençoo para que você seja uma voz profética, para que você seja uma mulher cada vez mais resolvida por dentro, com a tua terra irrigada pela presença de Deus e possa avançar no teu chamado em nome de Jesus. Eu quero também abençoar a vida da Pátria, do Fernando, do Levi, em nome de Jesus, para que seja uma terra visitada por esta água, para que em nome de Jesus Cristo, a terra deles, Pai, seja visitada, que todo tempo de escassez, de sequidão, de dureza, caia por terra em nome de Jesus, que eles sejam visitados como ovelhas. Levi seja visitado como ovelha, Levi seja visitado como terra. Você é uma terra frutífera, você é abençoado, você é próspero.
Levi, eu te abençoo em nome de Jesus, para que a tua terra receba a visitação da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, que você seja uma terra muito boa, muito saudável, muito produtiva, assim como o teu pai Fernando e a tua mãe Patrícia, eu abençoo a sua casa e decreto sobre a tua vida essa visitação. Pai, a minha irmã, o pai amado Fernanda, eu te abençoo, Fernanda, em nome de Jesus, você é uma terra que foi tão pisada, tão sofrido, uma terra tão doída, mas eu te abençoo com essa visitação como ovelha, em nome de Jesus, que você seja visitado, e como terra, que você seja sarado. Eu declaro sarado, eu declaro sobre a tua terra cura, eu declaro uma água que cure, uma água que cure, uma água que jorre a teu favor com cura, em nome de Jesus. Júnior, eu te abençoo em nome de Jesus, para que você seja uma terra saudável, que você seja uma terra livre, que você seja uma terra produtiva, que você seja uma terra totalmente sarada dos traumas, das dores, das dificuldades, das prisões. Maria Luísa, Maria Eduarda, eu abençoo a vida de vocês, para que vocês sejam prósperas em todas as coisas, tenham a terra de vocês visitadas pelo poder de Deus, tenham também a vida de vocês como lã visitadas pela água do Altíssimo, e possa ser uma família, Pai, cheia da tua presença, em nome de Jesus. Eu abençoo esta casa. Xênia, eu te abençoo em nome de Jesus, você como ovelha, receba essa visitação, receba esta presença. Para você, você tem muita facilidade de receber essa visitação como ovelha, mas há uma dificuldade muito grande de você de receber essa visitação no teu particular como terra, mas ela é para você. Em nome de Jesus, a tua terra pode ser sarada sim, e essa resistência infernal que insiste em te falar, você não vai ser sarada, você não pode receber a visitação, não é para você o decreto que essa mentira caia por terra. Xênia, seja sarada, a sua terra receba esta água e essa manifestação do Espírito, e seja uma mulher produtiva, frutífera, que avance em nome de Jesus. Daiane, eu te abençoo, para que você na guerra que você está enfrentando, você seja visitada por esta água, por essa presença, que o sangue de Jesus Cristo, o poder de Deus, a manifestação do Cordeiro esteja sobre a tua vida. Eu te abençoo com esta água do Espírito Santo sobre a tua vida como ovelha e na tua vida como terra, uma terra que tem sido nos últimos dias tão judiada, tão perseguida por espíritos de morte, mas em nome de Jesus eu declaro Daiane viva, Ágata viva, em nome de Jesus. André viva, que a terra de vocês seja visitada pela manifestação do Espírito Santo e tem água para vocês. Por mais que você fala, mas está muito seco, tem muita água, está muito seco, mas tem muita água. Ele é poderoso e ele sabe a quantidade de água que você precisa. Marta, em nome de Jesus, te abençoo para que você seja visitada por esta água, para que você seja visitada pelo poder de Deus, para que você seja visitada por essa manifestação, como ovelha e como terra. Tudo que está seco, tudo que está paralisado, tudo que está improdutivo, tudo que foi realmente abusado, explorado de forma ilegítima, todo roubo, eu te repreendo em nome de Jesus na vida da irmã Marta e declaro restituição na terra dela, uma visitação de restituição, uma água de restituição em nome de Jesus. Como lã, que ela possa estar, ó Pai amado, encharcada pela tua presença, e como terra, ela possa ser restituída, Pai, em nome de Jesus. Pastor Kleber e a pastora Andréia, em nome de Jesus Cristo, Pai, a Adassa e o Azaf, eu abençoo esta família com esta visitação desta água do Espírito Santo, neles como ovelhas e neles como terra. Em nome de Jesus, que eles possam ser visitados pelo Senhor e tenham, ó Pai amado, a favor deles esta visitação poderosa. Eu abençoo esta família sacerdotal, abençoo a chamada deles, abençoo essa mulher, como esposa, como pastora, como mãe, como mulher na sociedade, que a sua terra seja uma terra abençoada, a terra do teu marido uma terra abençoada, a terra dos teus filhos uma terra abençoada pela presença do Espírito Santo, com esta água derramada, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar também a vida da irmã Arlene, em nome de Jesus, declarando, Pai amado, que esta água esteja sobre ela, na vida dela como ovelha, na vida dela como terra, nos lugares de sequidão, nos lugares de destruição, de morte. Meu Deus, tenha misericórdia e visita, Pai amado, a tua filha nesses lugares destruídos, nesses lugares que parece que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer, uma terra escura, um caos, mas em nome de Jesus eu profetizo água da eternidade venha sobre a vida da Arlene, em nome de Jesus eu decreto águas da eternidade venha sobre a vida da Arlene, em nome de Jesus, e todo caos seja repreendido agora e tenha a revelação, tenha a presença, tenha a manifestação do céu, em nome de Jesus. Assim eu te abençoo como ovelha e como terra, que você seja molhada pela presença do Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida da missionária Fátima também, em nome de Jesus Cristo, decretando sobre ela
a manifestação do teu poder, que esta água, Pai amado, venha com muita força, que esta água venha encharcá-la como ovelha, que esta água venha realmente inundar todo o ser dela como ovelha, que ela seja, Pai amado, essa taça, que ela seja uma taça cheia e que ela seja também na sua terra, nesses lugares de dor, de sofrimento, de abandono, muitas vezes que insiste em bater na porta dessa mulher, você é abandonada, você é preterida, mentira, em nome de Jesus, águas de cura são liberadas sobre a tua vida hoje, você não é abandonada, você não é preterida, você não é qualquer coisa, você é filha do Deus Altíssimo. Eu te abençoo para que essa água na tua terra traga uma identidade muito definida sobre a tua vida. Fátima, você é filha do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar também a vida da Ana Elisa nesta hora, decretando sobre ela esta visitação desta água, sobre a vida dela como ovelha, nesta vida como na lã dela e também na terra dela, que ela possa absorver isso, que ela possa crer nisso, que ela possa ousar saber que esta água é para ela, que esta manifestação é para ela, que ela está inserida nesse contexto, que ela existe diante dos teus olhos. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua casa, para que você avance em todas as coisas, encharcada pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu quero abençoar a vida da Carmen, da irmã Carmen, também do irmão Celso, e declarar sobre eles, ó Pai, sobre a sua casa, os seus filhos, a sua neta, em nome de Jesus, a visitação do Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre eles, Pai, e que eles possam ser visitados poderosamente. Eu declaro água. Carmen, receba água nessa terra seca. Carmen, que você possa receber agora a manifestação desta água. Há uma água para você, específica para você, com o teu nome, reservada para você neste dia. E eu te abençoo para que você receba, seja irrigada, seja molhada pela presença e verdadeiramente, Pai, ela possa estar fluindo em todas as coisas, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero honrar também a vida da irmã, da missionária Geni, que tem sido tão fiel, que tem estado aqui agora, hoje ela não está, mas eu abençoo a vida dela. Eu declaro sobre a vida da missionária Geni, em nome de Jesus. Geni, que você receba essa manifestação, que você receba, em nome de Jesus, a visitação desta água como ovelha, que você receba essa ministração desta água como terra, em lugares que você está seca, em lugares que foram abandonados, que estão em ruínas. Eu te abençoo para que você seja visitada, em nome de Jesus, que você seja completamente inundada por essas águas. E eu decreto, Pai, sobre a vida da missionária Geni, esta visitação, em nome de Jesus. Mateus, meu filho, em nome de Jesus, receba a água, receba a presença, a manifestação. Eu te abençoo como ovelha, eu te abençoo como terra, em todos os lugares secos da tua vida, eu te abençoo e decreto que a tua vida é visitada por esta água. Eu libero sobre a tua vida e te abençoo para que você, Mateus, seja um homem totalmente limpo, restaurado, resolvido por dentro, como ovelha, encharcado, como ovelha na tua chamada, distribuindo água, servindo, matando sede daqueles que estão ao teu redor. Essa é a tua chamada. Você é um homem para matar sede, você é um homem que tem uma água, que gera uma água, que serve uma água. Eu te abençoo para que a tua taça esteja cheia, para que a tua taça sirva, para que a tua taça seja liberada. Mateus, meu filho, em nome de Jesus, que você como ovelha flua e que a tua terra, aonde Satanás tem insistido em dizer é seca, não vai ter nada, não vai sair do lugar, mentira. Eu decreto e profetizo, terra do Mateus seja visitada pela presença de Deus, terra do Mateus seja visitada pelas águas do Espírito Santo, terra do Mateus seja inundada e irrigada pelo poder de Deus, e você, em nome de Jesus, possa ser visitado pela presença dele e ser um homem cheio da presença cada vez mais e avançando. Letícia, eu te abençoo, em nome de Jesus, que a sua terra seja visitada nos maiores lugares de sequidão, de dor. Em nome de Jesus, eu libero a água do Espírito Santo sobre a tua vida, na tua vida como ovelha, no teu chamado, naquilo que você é, nas coisas mais íntimas e particulares do Senhor, que você precisa dessa manifestação. Eu te abençoo para que você receba essa manifestação. Letícia, eu te abençoo para que você venha a ser visitada por esta água, como ovelha e como terra, e em todas as coisas você possa ir muito bem, em nome de Jesus. E também abençoo o teu filho, meu neto, Dom, em nome de Jesus, receba a água do Espírito Santo. Dom, como ovelha, você é agora irrigado, visitado, abençoado. Dom, na tua terra, em nome de Jesus, não haverá sequidão. Eu abençoo a tua vida, Dom, você é abençoado e a tua terra está irrigada, molhada. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você seja próspero, para que todas as coisas te vá muito bem, e que você seja uma voz profética a levar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a cada vida que não está aqui, aqueles que vão assistir depois, aqueles que são do ministério, que são do paternidade,
que estão no Oséias, igrejas que estão ligadas às nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero abençoar e liberar a água do Espírito, a água do Espírito, a água do Espírito em cada ovelha, em cada lugar, em cada ministério, em cada chamada. E também quero liberar a água sobre todas as terras das igrejas. Igreja Reviver, receba água. Igreja Reviver, receba a água do Espírito em nome de Jesus nessa terra seca. Igreja Reviver, saia desses ambientes de sequidão. Eu te abençoo e libero água do Espírito, libero água sobre você como ovelha. Igreja Reviver do pastor Sérgio, da pastora Beth, pastor Diego, pastora Fernanda, em nome de Jesus, receba a visitação desta água. Celeiros, receba a visitação desta água em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro sobre a igreja Celeiros, pastor Gustavo, pastora Cláudia, a visitação desta água como ovelhas e como terra em nome de Jesus. Sejam frutíferos e sejam abençoados, e que essa terra frutifique a 100 por 1 em nome de Jesus. Ministério de Duartina, em nome de Jesus, eu repreendo toda sequidão, todo tipo de escassez, uma terra que rejeita, que nos rejeita, em nome de Jesus, receba a manifestação do Espírito Santo, essa terra de Duartina, do ministério local, receba essa água, em nome de Jesus, para que você seja frutífera, em nome de Jesus. Pai, cada vida que vai assistir depois, cada irmão, cada irmã, cada filho, sejam alcançados por esta ministração, e o teu sangue, Pai, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero liberar isso também sobre a vida do meu pai, apóstolo Éder. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a ti a vida do apóstolo Éder, meu pai, sobre a vida da apóstola Luciana, sobre a igreja deles, sobre o chamado deles, sobre Brado dos Leões, sobre a rede Shema, sobre tudo aquilo que o teu filho é responsável. Em nome de Jesus, apóstolo Éder Gregório, receba em nome de Jesus Cristo a água, receba esta visitação da água como ovelha, seja encharcado pelo poder de Deus. Éder Gregório, em nome de Jesus, receba a visitação da água sobre a tua vida, sobre o teu chamado, em todos os lugares de cansaço, em todos os lugares difíceis, em todos os lugares de machucadura, receba a água na sua terra. Seja sarado, seja curado, que a sua terra, o teu ministério, a tua chamada, todas as coisas estejam debaixo da manifestação dessa água que sara, dessa água que produz, dessa água que traz alento, dessa água que depois de matar 1000 com uma queixada de jumento, precisa desta água. Eu decreto, vai haver água, em nome de Jesus, haverá água, e nos lugares de maior cansaço, no maior dificuldade, eu te abençoo e libero água sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a Ariel, sobre a Vitória, sobre a Micaela, em nome de Jesus. Apóstolo Luciana, apóstolo Éder Gregório, que vocês sejam abençoados com esta água, como na lã de vocês e também na terra de vocês, que tudo, em todas as coisas, vocês recebam essa manifestação e esse poder de Deus, esse poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, está encerrado. Deus te abençoe. Hoje, às 15 horas, o Oséias da tarde, nós vamos falar a respeito das más conversações que corrompem os bons costumes, e à noite o Shabat, provavelmente com a apóstola Fátima. Prepare a tua ceia, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, abraço, muito obrigado, shalom, shalom.